Meus amores, no episódio de hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial aqui, muito mágica, uma pessoa assim que vocês vão ver a história dela, mas só para vocês pegarem um pouquinho de um pequeno spoiler assim para ficar com vontade de ouvir. Ela, assim, tem gente que tem dificuldade para manter um Instagram e para fazer um lançamento. Ela tem 2 Instagrams, 2 empresas diferentes, ela toca uma cacetada de coisa ao mesmo tempo e diz ela que não surta. Estamos aqui para investigar esse negócio. Meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Novo Digital. Estamos aqui, como sempre, com o menino Rafael Martins. Oi, Rafa! Oi! Lindo! Maravilhoso! Micaela Borges, essa aí, deusa, gente? né? Essa Oi, deusa. bem. Maravilhinda. E nossa convidada especial de hoje é a dona Patrícia. Eu anotei aqui. Patrícia Arilha. Arilha. Ela é psicanalista, naturopata. Ela ajuda pessoas a terem vidas mais saudáveis e infoprodutores a mandarem bem sem surtar, né? E ela faz esse negócio que eu já falei, que ela simplesmente tem 2 negócios diferentes. Ela toca 2 Instagrams, que eu não sei como é que a pessoa consegue fazer isso, né? Então, Paty, se apresenta. Eu acho que assim, a gente precisa ouvir você se apresentar. E a Paty é uma pessoa assim, que surgiu ou se aproximou da gente faz pouco tempo, assim. Então, estou muito curioso que esse podcast vai ser para eu conhecer um pouquinho melhor quem que é essa pessoa aqui, porque é uma pessoa misteriosa. Então, Paty... E é uma pessoa misteriosa que Nossa, já fez tenho... altas transformações Sim. na nossa vida. Eu tenho a mesma sensação. Muito louco. Tem muito mistério para descobrir. Não é? Estamos todos interligados. O episódio de hoje é Desvendando Patrícia Arilha. Bora lá. Vai. Que massa, adorei. E, bom, eu trabalho, né, desde muitos e muitos anos fazendo descobertas de como melhorar a vida das pessoas, né? Então, eu comecei estudando desde os meus 12 anos de idade. O primeiro livro que eu ganhei foi Poder do Subconsciente, da minha tia-avó. Minha mãe tinha 12 Ah, anos. sua família é muito mais legal que a minha. Muito mais legal. Meus pais me fizeram decorar o catecismo de Westminster, lá da Igreja Presbiteriana. Não tem Meu assim, Deus. Sua família foi ótima. Eu li Abafa. o menino maluquinho. Você Fantástico. é a cult do rolê. Uai, gente. Demais. E E aí? aí, dentro desse processo, eu já descobri com 12 anos de idade que, poxa, quem faz a nossa vida somos nós mesmos. Não existe vitimismo. Não existe, tipo, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Não, a responsabilidade é tua. Você veio na família que você veio porque, cara, você é o seu processo evolutivo e chupa essa bala com papel, bora saboreá-la. E aí, dentro Já desse começa processo... na polêmica assim, ó. Bem, Pá! Exato, chupa na bala, a bala com papel. E desde então, para mim, o que eu queria era mostrar para o mundo o quanto com uma criança de 12 anos de idade poderia trazer informações. E a minha própria família falou, putz, essa mina... Vai dar Tadinha, trabalho. né? Tem alguma coisa aí pra... E vem a crença religiosa, né? Eu vim do berço espírita, em que você tem um karma, em que você tem precisa de seguir certas coisas, mas, enfim, tudo isso. E a minha mãe é esquizofrênica. Uau. E enquanto a gente é criança, a gente aceita qualquer coisa, mas na adolescência a gente descobre que, peraí, a minha mãe é um pouco diferente. Agora eu entendi por que eu não posso trazer amiguinhos em casa. E aí eu comecei a estudar cada vez mais para tentar conviver dentro de casa. Com 19 anos, fui estudar fora do país. Então, eu vim de um lugar onde, quem conhece Jardim Brasil vai entender, é o extremo da Zona Norte, onde você deixava o seu tênis pendurado na janela, no varal, o dia seguinte, o filho do traficante estava usando. Você ia para a escola, tinha um morto na rua. Então, era essa vibe. Eu falei, gente, eu não quero viver isso, né? E foi aí, estudei pacas, bolsa de estudo fora do país, fui estudar psicologia, voltei, e aí o meu pai falou, filha, eu preciso de você agora como uma profissional da área, cuidando da parte administrativa da nossa pequena empresa de homeopatia, farmácia de manipulação. E foi aí que começou as drogas, entendeu? As drogas entraram aí. E o pessoal, que drogas? Envolvido nas drogas desde sempre. Sempre. E eu tinha, tipo, 21 anos. Começou cedo. Quando eu tive uma overdose de aloe vera. E daí dona de aloe vera. Muito louca de aloe vera. E... Enfim, e foi aí que foi fantástica. A primeira experiência com homeopatia foi maravilhosa. Desde criança eu me trato com homeopatia. E com 14 anos de idade eu era aquela que eu tinha que servir, né? Eu precisava servir.
Servira. E foi muito engraçado, né? Bom, com os 14 anos de idade foi quando eu dei aquele máximo de despertar que meu pai viu, eu sendo chapuletada pela minha tia, assim, recebendo altas críticas, xingo. Meu pai viu, não falou nada, e me chamou e me deu uma homeopatia, e desde então veio o turbilhão Patrícia para fora. E aí eu comecei a responder, questionar, indagar. E aí é que eu comecei a estudar muito para despertar. Voltando. O mais legal que a Paty, você não sabe, ela é desse tamanho assim, ó. Ela tem isso aqui de altura. Ela não tem um e-mail, gente. Você não tem um e-mail? Não, se alguém gravar o meu pé, eu tô com o pé assim, ó. Eu tenho 1,49 m. 1,49 m. Mas velho. é um poder Deus sabe o que condensado, faz. né? É isso, Deus Mas- sabe o que faz, cara. É. A pessoa é tipo Já assim, pensou? um vidrinho de pimenta. Compacto, é compacto. Ela é densa. E foi aí que, dentro do processo de onde o ramo que eu fiquei, a empresa precisava crescer. A farmacinha de manipulação, a boticazinha precisava ampliar para ter dinheiro mesmo, porque era o sonho do meu pai. E aí eu falei assim, pai, a gente precisa então abrir o leque. Então a gente precisa começar a alopatia. Foi aí que foi. Que é a parte química da coisa. Então foi uma farmácia de manipulação que tinha a parte natural e a parte sintética. E aí eu fui a responsável de estudar para receber os princípios ativos que vinham fora do país, autorizado pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária, e eu educava os médicos, os nutricionistas, os fisioterapeutas, quem prescrevia, dentista, a fazer as combinações químicas. E foi aí que veio a magia da Paty. Eu tinha que estudar muito para conseguir tecnicamente explicar, porque senão ia ser devorada, né? Então eu estudava demais. E aí vinha o que era natural, o que não era natural, e eu tinha que devorar tudo isso. Só que eu descobri, dentro dessa... Desculpa te interromper. E aí você tinha feito uma faculdade de psicologia, é isso? Qual que era a sua formação aí? Eu coloquei no bolso, né? O diploma, naquela época, eu coloquei no bolso. Depois eu falei assim, eu voltei para o país e eu falei assim, eu preciso validar o meu diploma. Por quê? No último ano estudando psicologia lá, o MEC desvinculou com a faculdade de lá. Puta que bosta. E eu surtei. Porque assim, para eu perder tudo. eu ia perder tudo. E aí, esse processo, né? E para eu me sustentar lá, eu ganhei bolsa de estudo. Eu não tive moradia, eu não tinha comida. Eu fui para lá, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, juntei uma grana, eu paguei tudo. Meus pais não tinham condições de me mandar para fora. Eu tinha que trabalhar no primeiro dia. A primeira coisa que apareceu foi, ou eu ia ser faxineira, ou eu ia ser auxiliar de pedreiro. O que a Patrícia escolheu? Auxiliar de pedreiro. Eu levanto parede. Eu rejunto o piso. Para pagar uma dívida da minha mãe, eu fiz o piso da cozinha de porcelanato da E minha ela mãe. é faixa preta de Muay Thai também. Não, não. Preta não é mas- preta ainda, mas tá eu certo. tive uma graduação aí já de Muay Thai, porque eu luto Muay Thai. Que medo dessa mulher, gente. É só para extravasar, né, gente? Para botar para fora. Botar pra fora. E aí, gente, dentro desse A processo... pessoa, assim, é uma das pessoas mais coléricas que eu já vi na vida. Total. É uma coisa louca. E aí precisa ter equilíbrio para ser infoprodutora, ter 2 páginas, 3 filhos, relacionamento e cuidar de todo mundo, porque eu atendo os infoprodutores, né, para Na terem base equilíbrio. da ocitocina. Na mano. base da ocitocina. ocitocina, puro amor. E depois a gente explica sobre isso. Mas, enfim. E dentro desse processo de estudar fora, trabalhar fora, então eu vim com aquela coisa assim, prazos, perfeição, porque eu trabalhava, naquela época, no maior conjunto de arquitetos do país. Só isso. Era na Cidade do México que eu estudei. E a arquitetura lá é uma coisa surreal, de poderosa, né? Quem não conhece essa parte. Então, não é Dubai, mas é muito legal. E dentro desse processo, nesse nível de perfeição, de fazer as coisas muito direitinhas, estudo e tal, em 1 ano eu já estava chefe de pedreiro, né? Então, depois eu fui lá e comecei a fazer estágio de psicologia mesmo. E aí, depois de mais 1 ano, eu estava cuidando de 200 pessoas dentro da empresa. Imagina a cena. Não, e com 1,49 m. Esse é o detalhe. Chefe de pedreiro, eu Psicólogo. mandava neles e fazia terapia com eles. Não, sabe? e não só isso. Você fazia tudo isso não estando no seu país. Não estando. é E eu bem fui pior. sem saber falar a língua. E o meu chefe era húngaro. O meu inglês, se você falar comigo em inglês. Eu vou embora. E eu te responder, você vai falar, cara, eu não te entendi porra nenhuma. Pode falar palavrão, né? Pode. Pode.
você vai falar, caralho, eu não entendi o que você falou. Eu entendo você falando, eu não entendo. Você não entende. Parece que eu falo nenenens em inglês. Tipo, não dá pra entender. É muito complicado. Porque eu aprendi em húngaro, cara. Não tem como. E... De inglês húngaro. ele falava errado e me ensinava errado e a gente se comunicava Pessoa errado. mais aleatória. Total, do rolê. total. Mais aleatório do rolê. Então, assim, dentro desse processo, tudo foi muito trabalhoso, muito duro, né? E eu tinha uma crença limitante que tudo tinha que ser muito duro. Então, eu criei isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a crença que eu tenho padrinhos. Em todos os rolês, eu tenho os meus padrinhos. E, aliás, do digital... Lindos. Meus amores. Então, assim, dentro desse processo, quando eu voltei para o país, então tudo era muito perfeito. Tudo tinha que ser muito milimetricamente feito. Então, os estudos, a aplicação para os profissionais, ia fazer doação, ia fazer palestra gratuita para quem não podia, era na perfeição e tudo isso. E aí entrou a Paty no rolê de sofrer uma falência, das grandes. E dentro desse processo, lidando com a indústria farmacêutica, indústria farmacêutica e alimentícia são as que mandam no mundo. Sim. Manda no mundo e desmanda. Sim. Se eu chegar para você, eu quero aprovar esse medicamento aqui, que eu sei que é a cura de algo, Tem que Volta. beneficiar alguém. volta. Né? Volta. Peraí, você vai alterar uma molécula aqui porque precisa causar um pouco mais de dependência nessa galera. Fecha. E aí, o que acontece? Dentro desse processo, eu falei, não dá mais. E aí, eu comecei a ter vários problemas na empresa devido a isso. Eu não pagava, enfim, certas coisas que... Tinha que pagar por fora. Para você se manter vivo no ramo. Não pagava comissão para médico, porque é empurroterapia. Então, eu falei assim, acabou para mim. Quando eu falei acabou para mim, e eu não largava o osso, porque eu tinha medo, eu vim do extremo não ter dinheiro para nada, uma vivência muito grande de não ter dinheiro para exatamente nada, e eu tinha uma empresa que, caraca, eu tinha carro zero, eu tinha sucesso. E aí foi o momento que eu falei assim, mas eu não quero mais isso, eu não vou vender a minha alma para isso. E aí eu falei, eu preciso atender pessoas, eu preciso ajudar pessoas, Tinha porque quantos isso não anos é nessa vida. Coisa aí? 20... Pá mesmo Quando você foi teve essa virada? 29 anos. Com 29 anos. E por quê? Porque com 23 anos, aí vem outra questão. Com 23 anos eu descobri que eu não podia ter filho. Eu tenho 3. Foi o primeiro protocolo. Na minha cabeça eu tava aqui, né? E foi o primeiro protocolo natural que eu fiz, que eu falei assim, cara, ninguém me fala não. Eu fui em 3 especialistas. Porque eu tinha perdido, né? Eu tinha casado, fazer filho, perdi. Aí eu falei, eles falam, normal. Eu falei, normal, cacete, velho. Não é normal você perder um filho, né? E aí eu fiz o meu primeiro protocolo. E depois de 6 meses eu estava grávida de novo. E quando eu tive meu primeiro filho, natural, tal, só teve que ser cesárea, porque o meu corpinho não... Enfim... uma criança tão grande para alguém de 1,49 m, mas beleza, não tinha dilatação. Tá. E aí eu fui lá e esfreguei na cara dos 3 médicos. Eu falei, vão estudar, porra. Porque vocês estão aí presos em exames, e aí vem vocês entenderem porque eu não fico presa em exames. E aí, beleza, volta. Aí vai lá com 29 anos e o universo só me batendo. No tipo, só vindo aqueles testes de vida, sabe? Dentro do ramo farmacêutico, que eu falava, cara... E como que eu vou deixar isso? Eu tenho 3 filhos, eu tinha acabado de me separar. Como que eu vou bancar meus 3 filhos? Eu vou atender. Eu só vejo esses profissionais tudo fodido para fazer uma agenda, não consegue ter dinheiro de verdade. Então, eu ficava segurando o osso. E eu só levando até o momento que eu tive que falar, pai, vamos vender. Vendi, peguei todo o dinheiro, falei, pai, para você... Foi uma péssima venda, descobri várias coisas aqui que a gente estava devendo que eu nem imaginava. E, fica esse dinheiro para você. E eu comecei literalmente do zero. Menos zero, porque eu descobri alguns impostos que não foram pagos e ficou em cima de mim. E aí eu falei, o quê? Vou montar o quê? O que eu sei fazer que dá dinheiro? Obra. Muay Thai. Sério? Não. Obra? Então, eu montei uma empresa de construção. E aí eu catei... Dale. Eu já desisti. Não dá para entender. É muito plot twist, mano. Caraca!
E aí? E aí eu montei um ramo de obra. Baby, Eu tô muda, eu só tô baby. ouvindo. É tipo, gente. Esse na roteirista boa, vamos caprichou, velho. Caprichou, né? Caprichou, não Nossa, é? gente. Muito virada. E aí, cara, eu fui fazer uma obra dentro de uma escola de formação de psicanálise. Ah, E aí, legal. o dono da escola, e é uma das maiores que tem no Brasil, e, cara, fantástico. E eu, assim, tava revoltada com o mundo. Eu xinguei Deus, cara. Naquele momento eu falei, vai, tudo. E eu falei, cara, você não existe, porque eu ajudei a pesquisas que ninguém faria. Sabe quando você vai cobrar o que você já fez? É isso que eu fiz. E é óbvio, né? Veio tudo quanto é bicheira pra cima de mim por conta disso. E não por desafiar Deus, mas pela angústia que eu sentia de ter que trabalhar 16 horas por dia, deixar meus filhos em escola, com pai, com mãe. E aí o diretor passava e falava, ô, minha arquiteta preferida? E eu falava, nem arquiteta eu sou. Então, pode me encher o saco? E eu sempre fui muito bocuda, né? Agora eu tô mais polida. Me visto até melhor, ó, que bonitinha que eu tô. queria E, muito conhecer a Paty uns anos atrás. É. cara, Deve eu ser tenho muito macacão interessante. cheio de cimento na cabeça, assim, tinta. É bem... Que doideira, cara. Muito louco. Com as unhas ruídas, com os pés machucados. Sentada no chão, comendo marmita com os pedreiros, rindo, assim, desesperadamente, compulsivamente, porque você acabou inalando os bagulho tóxico. Então, muito. Tipo puxado, assim, tá né? puxado, né? Muito. Foi uma fase muito gostosa de conhecer gente, conhecer o outro lado, né? Legal. Porque a gente xinga muitos pedreiros, mas existe um porquê ali do comportamento deles. Mas eu também xingo muito, né? Mas, enfim. E aí, dentro desse processo, aí, de novo, eu tive uma obra luxuosa depois de um ano. Uma obra, assim, fodástica de luxo. E aí, entraram de madrugada, roubaram tudo Da obra? da obra. Ah. E quem bancava era a empresa. Eu presa. Fali de novo. Caralho, mano. Só que aí, eu já tinha conhecimento da psicanálise. Eu já estava estudando, né? E aí eu falei, cara, você tá me zoando, né? Você tá me testando a isso? E aí eu comecei a estudar. Cara, por que isso acontece? Não é possível. Mano, eu trato meus funcionários como se fossem meus brothers. Eu trato todo mundo com muito amor, muito carinho. Tem alguma coisa de errado nesse sistema. E aí eu comecei sabe aquela negação que você tem da religião? Que você fala, cara, me fizeram tanto acreditar que isso era kármico, deixa eu estudar isso. E existia um processo muito de repetição de padrão. E aí entra a constelação familiar, né? Eu também sou É isso que eu ia consteladora. falar. Eu tava aqui pensando que eu não. Onde não entra a botei isso constelação, na- né? Eu nem ia perguntar porque eu já sei que é alguma história esquisita, mas eu esqueci. É de- sempre de- esquisito, de é sempre introduzir. Desceu um anjo. Desceu um anjo. Mas tem a história do anjo. Aí ela deu um pau no anjo. E, enfim, aí entrou a constelação familiar e aí eu descobri que existiam processos com o meu avô e desfizemos tal. E eu amo constelação familiar, explica muita coisa. Mas a questão eu cheguei e falei assim, cara, eu não tenho dinheiro, não tenho mais nada. O que eu vou fazer? De novo, né? Vem aquele encurralar na parede. O que eu vou fazer? O que eu sei fazer? Atender. E deixa de negar esse ramo que te deu dor e traz luz para isso. E aí eu trouxe luz e comecei a atender em 6 meses. A minha agenda estava lotada. Em 1 ano, eu estava ganhando, 3, 4 vezes mais do que qualquer outro profissional Foda. da área. E aí eu falei, eu preciso levar isso para o mundo. E aí eu criei o Instituto Eleve. E isso foi há quanto tempo atrás? Peraí. Deixa eu fazer o cálculo, porque Tá. O Instituto Eleve em si foram 4 anos atrás. O processo de eu atender, encher a agenda, elaborar, vamos dizer assim que faz dentro de 8 anos, mas 3 anos o Instituto Eleve existe. Tá? E aí eu falei, vamos fazer, né, marketing digital, né? E aí a gente estuda pelas escolas tradicionais que tinha em 2015 e claro, me fudi, né? me trumbiquei no rolê e aí eu falei, deixa o digital para lá e eu vou ensinar aqui em grupos mesmo e vou continuar atendendo e aumentando o valor enfim, o meu valor e foi indo nisso. E até que há 2 anos e meio eu peguei firme mesmo, live todo dia, aquela sequência louca. Imagina uma pessoa trabalhando o No dia meio da inteiro pandemia, atendendo, né? no meio da pandemia você fazendo live todos os dias, de segunda a sexta, sábado e domingo eu respirava. E, enfim, o canal cresceu e assim foi. Mas a coisa não vingava, né?
A coisa não ia. Era um gasto absurdo com equipe, porque eu não dava conta, porque eu atendia o dia inteiro e entra aquela coisa que vários infoprodutores. E todo mundo falava, eu não sei como você aguenta. Aí eu falei assim, mas eu aguento. Não é só pela não é só pela persistência de continuar. Existe um porquê por trás disso. E aí entram as drogas, né? E que produto que você vende hoje, Paty? Hoje eu formo profissionais naturopatas e psicanalistas. Então, são dois vetores que o pessoal fala, ué, mas você não tinha que ter uma página só para isso? As comunicações em si, eu São senti muita diferentes. dificuldade e são diferentes. Então, eu tenho produto para pessoas que não são profissionais, né? Eu tenho a esteira, que eu fiz depois, obviamente, de aprender com Mica e Marcos. E aqui no de psicanálise eu tenho a formação de psicanálise, né? Tá. Deixa eu segurar esse gancho de como é que você dá conta disso, porque é o que tá todo mundo querendo saber. E eu tô assim meio perdido com... O que você pergunta com uma pessoa dessa, Rafael Martins? Né? O que eu pergunto? bicho. Eu acredito que seria interessante eu contar como eu conheci a Paty, o que ela fez, porque eu acredito... Boa. Pode Boa. ser? Eu estava... Esse ano foi um ano muito especial, porque eu descobri TDAH aos 40, e aí eu comecei a fazer um tratamento. E eu sempre tive problema com couro cabeludo, pele, e intestino preso e tal. E na trilha eu comecei a conversar. Eu dei a minha palestra, no dia que eu dei a palestra, depois da palestra, eu conversar com a Paty. Do nada, né? Do nada. Que do nada não existe, né? A gente mas foi foi chamado. muito legal. Mas vocês se conectaram no evento mesmo? No evento, foi muito legal porque ela falou assim, eu tenho um trabalho de naturopatia para autistas e TDAH. Eu falei, quero. Foi isso. Mas eu analisei seu corpo antes, não foi? Foi. Aí a gente começou a tem isso também. a gente começou a conversar e aí ela foi fazendo, ela me deu uma aula, né, do que poderia estar acontecendo comigo, por que eu estava com o intestino preso, por que eu estava com as feridas no couro cabeludo, e por que eu estava ansioso, e etc. Né? E eu falei, bom, se é um tratamento que vai me trazer benefício, não vai atrapalhar o que eu já tenho, eu vou conversar com a Paty. E a consulta com a Paty foi algo assim um pouco além, né? Porque não foi só... Não era uma consulta de naturopatia. É, porque existem muitos processos psicossomáticos que eu estava na época administrando que gerava isso, né? E aí a Paty fez um receituário de suplementos naturais e eu comecei a tomar. Olha, é comprimido pra caramba. Pra caralho. É bastante Não, comprimido. eu tava brincando É o com a dia Paty inteiro. agora há pouco, assim, que eu falei assim, Paty, a gente vai ter que esperar aqui 20 minutinhos que a Mica começou a tomar os comprimidos que você passou, então uns 20 minutos ela chega. Aí, Paty, nem contei isso. Eu cortei, desculpa. Não. Eu nem contei isso pra vocês, que foi assim, teve uma época, eu acho que era 2 semanas tomando aqui, eu falei, gente, eu tô me envenenando. É muito comprimido, é muito remédio, né? Meu corpo não vai aguentar. Aí eu fui pegar e fui ler sobre cada componente que tava ali. Eu falei, gente, é tudo natureza, tudo... Aí tinha cúrcuma no meio, tinha outras coisas que eu via que fortalecia o músculo do coração, que melhorava a circulação e tal. E eu comecei a sentir o resultado, né? Então, e aí a gente faz a brincadeira, né? O que seu intestino tem a ver com o seu negócio digital, seu né? caixa, Com né? o que eu vou deixar esse gancho para você. O sucesso tem a ver com o seu intestino, velho. Tá, então vai lá. É com você, Patrícia Arilha. O sucesso, presta atenção. O sucesso do seu caixa tem a ver com o seu intestino. Como assim, Paty? A nossa neurotransmissão começa a ser produzida dentro do seu intestino. Gente, eu não estou falando isso porque eu acho, tá? Eu sou a mulher da ciência. Não é achismo, é ciência. Então, para você ter uma ideia, mais do que 75% da sua serotonina, que é o hormônio do bem-estar, você se sente pleno, bem para fazer as coisas, equilíbrio, a produção é dentro do intestino. Se você não vai ao banheiro fazer o número 2, se você não tem os nutrientes para conseguir ser absorvido ali pelo intestino, porque ele também tem essa função de absorção de vitamina, não vai para o seu cérebro, porque existe algo que chama nervo vago, que é a transmissão que vai do intestino para o cérebro. E aí tem um monte de gente que chega para mim e fala assim, eu não tenho foco, eu procrastino, eu não tenho energia, eu morro no rolê, e isso e aquilo. Eu falo, querido,
Como anda o teu intestino? A pessoa fala, eu vou todo dia muito bem no banheiro. Tá, mas como é que é a tua alimentação? E aí a gente vê na alimentação da pessoa que ela só come elementos que não têm nutrientes, são extremamente inflamatórios, e tudo que você inflama no intestino, você não consegue absorver as vitaminas e os minerais para fazer neurotransmissores, para te dar foco, para te dar concentração, intuição. O que tem a ver com intuição, Paty? Tudo a ver. Os seus hormônios, a mulherada toda louca, frenética, não consegue fazer as coisas e emocionalmente totalmente abalada. Os homens com falta de testosterona para fazer as coisas, para conseguir botar foco. As mulheres deixando o seu feminino, os seus hormônios femininos totalmente bagunçados, produzindo testosterona, e vira aquela bagunça que a pessoa não tem cabeça para trabalhar. Não tem foco, não tem disciplina, procrastina. E o pessoal acha que a procrastinação, disciplina e foco é uma coisa que a pessoa não tem. Não! É uma coisa que você produz. E aí fecha o quê? A saúde física está totalmente ligada com a emocional e com a mental. E por isso que quando os infoprodutores me procuram por uma questão de... Paty, nossa, eu estou na beira do burnout, ou eu estou muito doente, eu não sei o que está acontecendo. Eu falo, querida, é o seguinte, vamos fazer uma reeducação alimentar, você vai tomar essas vitaminas, esses minerais, isso aqui, e postura, porque entra a psicanálise, né? Sim. Qual é a sua postura diante do seu negócio? Enfim, e aí você faz literalmente um triângulo, mente, corpo e emoções. Está tudo interligado. Tudo interligado. E aí, muito infoprodutor fala assim, não, eu não posso parar porque eu preciso produzir. Não, você precisa parar tantos minutos, se tratar para você produzir muito mais. E aí entra como que você dá conta de 2 páginas, 3 filhos, e atender, e fazer e acontecer, viajar 4 vezes ao ano, exatamente por isso. Por quê? Porque eu tenho foco, concentração, intuição de fazer o que deve ser feito, e com um ROI muito bom, muito bem, obrigado. Entendeu? E com mentores maravilhosos. Eu vou só sair, eu vou deixar, eu vou sentar ali, colocar a cadeira e só assistir a aula da Paty agora. Caralho. Eu sempre fui muito preconceituoso com esses lances de... toma um chazinho que vai melhorar. Fala, não, me dá um dipirona. Me dá um remédio. Eu confiava mais no remédio, né? Porque o remédio ele foi feito para dar resultado assim. Analgésico. Acabou. E o que acontece? Eu percebi, né? A Paty falou, você vai precisar ser disciplinado, persistente e se observar. Eu percebi que é um processo que demora, é como se seu corpo tivesse deslocado. É como se você tivesse com o sapato apertado a vida inteira e se acostumou. Aí, tipo, você acha que é assim mesmo? Nem seus dedos tá tudo assim, mas está todo torto, né? O corpo todo ferrado, e você acha que aquilo é normal. E aí depois você descobre que não é, né? Então o que estava acontecendo comigo? Foi massa porque mesmo tratando o TDAH, eu estava assim mais concentrado. Só que eu estava tão hiper concentrado que eu falava, não, agora eu vou acordar e vou fazer um exercício, eu vou para academia. Não, preciso trabalhar. Então, quando eu comecei a me cuidar, né, tomando suplementos e tal, eu comecei a separar, sabe? Então, foi um momento de bastante equilíbrio. Eu tinha uma coisa que eu tomava banho e não me sentia limpo. Eu não sei por quê. Eu tomava banho, eu me esfregava, eu me limpava, eu estava cheiroso, mas eu não me sentia limpo. É uma sensação. E aí, conversa com a Paty e fala, tá bom, o teu corpo te avisa. Teu corpo está te dando algum aviso. Aí você precisa aprender a ler o que seu corpo está te dizendo, né? Esse lance da alopatia que você falou, a Mica tem uma história... Conta aquela história da dor de cabeça que não passava, Vivi. Qual a história da dor de cabeça que não passava? Você estava com uma puta dor de cabeça, tomava remédio, não passava, aí você conversou com a Paty, ela passou uma outra fita e passou. Qual foi a outra fita? Oh, meu Deus do céu, não estraga. Conta A pessoa aqui. estraga o negócio. Eu vou contar, então. Deixa que eu conto. Então deixa pra lá, vai. Deixa que eu conto. A Mica tava do um dia... fígado? Isso, do fígado. Ah, tá bom. É que eu não sei. Eu tava achando que era alguma coisa muito mágica. Eu tava assim, Eu achei qual foi a ligeiramente coisa mágico mágica? isso aí, vai. Tá, não, mas eu achei que era uma coisa de outro além, né? Aí eu, tipo, não, mas faz todo sentido. Eu tomei, foi um dia que eu tava umas
sei lá, umas 48 horas. É uns com 2, dor 3 de dias, cabeça, cara, dor de tipo, cabeça. mais 2, 3 dias. E dá-lhe Tylenol, e dá-lhe ibuprofeno. Que acaba com o fígado. Que acaba com o fígado, mas eu tava assim, ó, a cada 4 horas tomando um, porque não passava de jeito nenhum, não E passava, você não tava passava. vindo de um período de tomar muito remédio que você tava doente um tempão, aí você Sim. tava vivendo de alegre, uma cacetada de Um outros monte de remédios. coisa, e o analgésico não resolvia de jeito nenhum, e nada resolvia. E aí eu falei com a Paty, ela falou, ó, toma aqui os bagulhito pro fígado. E passou na hora, né? Foi tipo coisa de 10, 15 minutos, passou. Lembra que eu falei? Sim. É. Ué, Ué, cadê? sumiu. Eu pensei que eu tinha um treco no cérebro. Era o fígado. Mas vai muito além disso, né? E eu Muito história acho- com a Paty. Eu tô deixando vocês falarem, que depois eu dou meu depoimento. Nossa, sobre e, a e é Paty. muito impressionante isso, assim, né? O que a Paty falou é muito verdade, de que pra você se dar bem no seu negócio, em qualquer coisa na vida, você tem que estar bem. Tem uma coisa que o GeoJ fala, que ele fala assim, saúde, família e trabalho nessa ordem, né? Saúde, trabalho... saúde, família e trabalho. E que a sua saúde ela tem que vir em primeiro lugar para que as outras coisas fluam, né, direito. E eu percebo, assim, na minha história, que os momentos em que... É contraintuitivo isso, mas os momentos em que eu estava colocando mais atenção em mim, eram os momentos que o negócio Não é? florescia melhor. É bizarro isso. É bizarro. o Óbvio que que rolou você precisa comigo. colocar energia no trabalho, principalmente quando você está no começo, você tem que trabalhar pra caralho. Isso não tem ninguém, não tô querendo dizer que não. Só que se você estiver ali plantando direitinho no trabalho, fazendo o arroz com feijão bem feitinho e estiver se cuidando e botando essa energia em você mesmo para você nutrir a sua ferramenta de trabalho, aí a coisa anda. E a gente não é educado para isso, cara. A gente é educado de uma maneira extremamente superficial. A gente falou esses dias no grupo da Fogueira. A Paty, o Rafa é da Fogueira, no nosso mastermind. A Paty entrou recentemente também. A gente estava conversando no grupo da Fogueira sobre doenças mentais, assim, né? E tudo mais. E aí o Rafa trouxe um termo muito legal, que é psicoeducação, é isso? Psicoeducação, Psicoeducação. Que é você entender o funcionamento do seu cérebro mesmo, né? Da química e tudo mais, para você sacar como é que isso influencia no teu dia a dia. E essas coisas assim da saúde interna do corpo de verdade, na prática. Não é essa coisa que você aprende na escola quando você tem 8 anos e não sabe no que é que não influencia. O próprio poder das plantas e como os alimentos Deveria te ser influenciam. o alimento dentro da escola. Tanto é que no Oriente, né? A Sim. medicina oriental é perfeita. É dentro da escola. Você E vai não é à colher o teu toa. alimento e vai fazer o seu alimento. E não é à toa que tem essas coisas bizarras que a gente vê na notícia, assim, que, japoneses, caiu um prédio de 15 andares, 2 semanas depois estava construído de volta. Fechou! É muito louco. E aqui no Brasil a gente fica lá, até hoje não foi feita da Copa do Mundo de sei lá quando, que era para ter sido feito aqui em São Paulo, os trem, não sei o quê, né? E tem a ver com alimentação, né? Pão com manteiga, leite com café. Sei lá. Não, deixa eu... Glúten, Gente, glúten pão com e lactose. manteiga, gente, uma delícia. é o meu terror. Não, É o francês fraco, com é o manteiga fraco. e leite com café. Só que é o mais café você na da manhã mais chapa, assim, ó. gostoso que tem. Isso, só que você sabe qual é o problema? O problema é você passar 30 anos comendo isso todos os dias. Viciante. É viciante e aí tem um histórico de... Né, Emocional, né? que detonou e para você recuperar vai levar um tempo. Foram 30 anos comendo... Errado. Né? Errado. Então eu tô nesse processo. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Eu não sou uma pessoa fácil de sair acreditando nas coisas, né? Cético. A Paty sabe o Tomé. quanto eu provoquei ela. Sim, eu no falei várias WhatsApp. vezes. Dá pra você relaxar? Peraí que eu É, vou te tipo, explicar ó, dá uma cientificamente. segura- Pra você ficar quieto aí, vai. Não, porque eu falei assim, Paty, eu não acredito, me prova. E a Paty tem uma autoconfiança que Não né, é de 1,49 m. De 1,90 m. E ela pega e fala, e traz a evidência, e mostra, e etc. Né? Na internet a gente vê tanta gente, tanta coisa, tanta gente falando tanta coisa. Eu queria que você falasse como que você alimenta essa autoconfiança. Por quê? Porque eu vejo que muita gente não tem sucesso por falta de autoconfiança. Concordo pra caralho. Pra caralho. Inclusive, eu fiz um Reels, eu gravei um videozinho pra soltar no Instagram justamente sobre isso. Que isso é um dos fatores assim que eu vejo que é mais se repete, talvez, o que mais se repete entre as pessoas que eu conheço que têm sucesso. Elas acreditam pra caralho. Piamente no que fala. Eu acredito 100% E mesmo no que eu falo. não exista evidência... Científico. Não é nem científica, assim, mas
mesmo que não seja validado por outras pessoas. Saca? A fé que a pessoa tem no que ela faz e nela mesma, não necessariamente foi validado por mais ninguém. Foda-se. Continuo tendo. Pau no cu de vocês, saca? A questão é, né? Eu sempre fui muito na contramão, né? E o conhecimento liberta. Ponto. O conhecimento liberta o ser humano. Então, eu sempre estudei para um caralho. Eu tenho mais de 35 formações. Então, assim, não... Se O que alguém... você estava fazendo nesse tempo todo? Comendo pão com manteiga. Então, assim, cara, você vai ter que me provar do que você está falando. É que nem quando o pessoal fala, o Vinvance, a Ritalina. Eu falei, enquanto você estava estudando Ritalina e o Vinvance, eu já tinha estudado isso há 10 anos atrás. Em 1950 veio Ai, que eu adoro, tá? essa anfetamina. Entre nós, eu adoro Vinvance, gente. Eu adoro. Cá entre nós. E eu já tratei várias crianças e tem várias evidências, pesquisas, que não vem o caso aqui agora, mas o conhecimento liberta. E quando você começa a praticar e você vê inúmeros relatos ao seu redor dos seus alunos que falam, eu nunca tive uma aula dessa na minha pós-graduação, no meu mestrado, um médico chegar para você e te fazer uma pergunta assim, da especialidade dele. Paty, eu tenho um paciente XYZ com isso. O que você faria? E o cara tem 35 anos de profissão e você ir lá e falar, faz isso. Paty, tem algum artigo científico? Porque é difícil falar para os pais que eu vou ter que fazer essa estratégia. Eu falo assim, o artigo científico, o que mais que você precisa? Agora você aplica. Ele vai lá e aplica e depois de 3 horas ele chega e fala, Paty, que porra é essa? Prática. Eu só descobri de tanto palestrar, de tanto educar, de quanto subir no morro e educar para pessoas que não têm condições, que não sabem que lavar a mão é essencial depois que sai do banheiro. Que salsicha tira 300 horas. Entendeu? Que existe toda uma questão, e não é... nossa, Paty, isso daí é aquela coisa mística, né? Você está indo totalmente na contramão. Não, eu só estou estudando. O que ninguém estudou. 5% dos profissionais da área da saúde têm o conhecimento que eu transmito dentro dos meus cursos, tanto de psicanálise quanto de naturopatia. 5%. Então, assim... E os outros 95%? Tá lá. É 5% mesmo? Só 5%. Tá. E até menos. Agora, gente, posso falar? Eu vi isso acontecer na minha cara, e eu não vou nem falar de mim, eu vou falar do Bento. O Bento tomou 6 antibióticos este ano. Sabe o que é 6? 6 Caraca. antibióticos este ano. Porque ele entrou na escola, ele tem 2 anos, pós-pandemia, foi um atrás do outro. E, assim, febrão, tudo, assim, tipo... Depois da Paty, que a Paty deu uns trem lá pra ele tomar, ele já teve 2 gripes. Não é que ele não pegou, ele pegou. Ele ficou doente nas 2 vezes, assim. E foi antibiótico, depois de 15 dias era antibiótico, depois de 20 dias antibiótico. E aí teve, depois de 15 dias, ele ficar doente de novo. E aí eu olhei para o Marcos e falei, eu não vou dar antibiótico dessa vez. A garganta dele cheia de placa de pulso. Se eu levasse de novo no PS, ia ser de novo antibiótico. Ia ser o 7º do ano. Eu falei, dessa vez eu não vou dar. Eu só vou seguir o que a Paty deu. Em 3 dias, a pior garganta que ele já teve, não tinha mais nada. Em 3 dias. Todas as outras vezes foram mais de 10 dias de febre, foi muito puxado. Falei, bom, beleza, pode ter sido coincidência. Foi cagado. Né? O que aconteceu? Passou 15 dias, ele voltou para a escola, depois de 15 dias, de novo. Falei, tá vendo? Será? Não funcionou? Eu não vou dar de novo. Ele tá aqui, ó. Acabou de sair de novo, não teve nada de febre, não entrei com antibiótico, não teve dor, não teve nada, foi um catarro ali no nariz e acabou. É porque se ele toma antibiótico, estraga baixa a imunidade. E estraga a microbiota, e aí que foi intestino... o ciclo que aconteceu com ele e é o que nós estamos tentando consertar a rota. Acabou. Só que assim, ele vai ter gripe, ele está indo para a escola. Ele vai ter. Só que ele não precisa passar mal, morrer no processo. A impressão que eu tenho é que o remédio... Foi muito mais leve, a doença foi muito mais leve, não derrubou ele como derrubou. Ele não teve febre. Parece que o remédio ele cura e prepara o terreno para a próxima doença. O remédio vem, ele cura e já deixa meio que pronto para vir de novo a doença.
Eu não entendi a sua pergunta. Não, acho que ele quis dizer assim que quando você toma um remédio, ele cura a doença que você teve, Isso. mas ele deixa tudo meio estragado. A pessoa tá com a baixa imunidade. Isso, aí, Então, aí assim, ele tá qualquer suscetível coisa que de novo. vem, Aí exatamente. ele causa dependência do próprio remédio. Até curar todo o processo. E existe uma questão familiar, né, que vem, que a gente está tratando familiarmente, que aí você faz o quê? Acabou. Tratamos a família inteira e não vem mais, porque as crianças, psicologicamente, são resultados porque aí dos acaba- pais. Então, o trato é familiar. Por isso que eu trato famílias e eles falam, nunca mais ninguém ficou doente. Nunca mais. Deixa eu fazer outra pergunta. Eu passei ilesa das 2 gripes do Bento, porque ele pegava e eu pegava. Essas 2 últimas, eu não peguei nada. Nada. Absolutamente nada. E eu me derrubava junto com ele. Não, e outra coisa que mudou completamente pra mim, eu já falei assim, minha sensação, que eu nem falei, né? Tô só deixando vocês dois dando depoimento aí. Mas eu também entrei no protocolo 200 comprimidos por dia. Gente, não é tudo isso não, tá? Não é Exagero. tudo isso, não, é Só brincadeira. Você sente aí. E é surreal, assim, cara. E é engraçado que é uma coisa assim que é tão leve, assim, que às vezes você precisa ficar se lembrando pra ver que, assim, você fez alguma coisa pra aquilo. Porque parece que só aconteceu. É sutil. Né? É sutil. Mas, assim, de dormir melhor, de me sentir melhor, de ter mais disposição, de ter A mais mente mais vontade, livre pra fazer as coisas. De estar, cara, me sentindo melhor. E, assim, parece uma bobeira, mas se sentir melhor, tá aí um negócio que faz diferença na vida. Faz, ô louco. Saca? E aí é por isso que a parte da conta. Né? Com 1,49 m. 1,49 m, imagina se tivesse. Eu queria imagina se... Caralho. Deus sabe o que faz, velho. Deus sabe o que faz. Eu queria perguntar de novo sobre a autoconfiança, porque você falou o seguinte: eu estudei. Tem gente que deve estar ouvindo esse podcast que também estuda. E ainda assim a pessoa não tem autoconfiança. O que você teria a dizer para essa pessoa? Meu amor, melhore a sua neurotransmissão. O que acontece? O que acontece muito com os infoprodutores, né? A insegurança, o medo, a ansiedade, ela afeta os nossos rins. Como assim? Eu vou explicar quimicamente para você entender. Quando você tem medo, ansiedade, você gera adrenalina, você aumenta seu cortisol, que é o hormônio do estresse. O hormônio do estresse, o que ele faz? Ele vai elevar muito, ele vai te acelerar mais, ele vai baixar a sua imunidade e ele vai pedir o quê? Açúcar e carboidrato para baixar. É químico. Ele precisa de glicose para baixar o cortisol. A história da tua vida, né? Então, aí você fica estressado, aí você come açúcar, glicose. Então tem aquelas loucos que tô nervoso, eu preciso de chocolate. Ele não precisa de cacau, né? Também. Um pão com manteiga também, um leitinho com café. Aí precisa de carboidrato. Isso é coxinha. químico. Isso é químico. Então, aí, só que esse processo, beleza, você faz esse processo químico e aí você jorra insulina obrigatoriamente, porque você tem que mandar essa glicose para dentro da célula para gerar energia e teu corpo, né? Só que aí você comeu muito mais do que dá para caber insulina dentro da célula, dá para caber no processo dentro do teu corpo de insulina. O que acontece? Inflama o teu corpo. Inflamando o teu corpo, vai inflamar o teu intestino. Inflamando o teu intestino, você não consegue fazer as neurotransmissões exatas para te dar confiança, para te dar dopamina, para te dar serotonina. É um ciclo muito louco. E o órgão que está exatamente do medo, da ansiedade e da insegurança, que insegurança é o medo, né? Medo de não dar conta, medo de ser bom o suficiente, medo de ir. São os rins. E onde que é produzido o cortisol? Na glândula adrenal, acima dos rins, e uma complementa a outra. Então, é químico. É mental, é emocional, e uma coisa vem com a outra. E aí a gente trata com psicanálise, com a naturopatia. E aí não tem como o cara dar desculpa de que não está conseguindo. Porque ele vai conseguir. E é rápido, Paty? É rápido. A questão é se a pessoa faz direito. O que é rápido? Porque tem gente que fala rápido, você acha que é amanhã. Rápido não é tomar um psicotrópico e dormir feito um louco e acordar amanhã amassado. Não é tomar uma anfetamina e ficar ligadaço. Não, porque isso você está forçando o organismo, não é natural. E depois vai ter o desgaste, entendi. né? Você vai precisar sempre, porque esse é um meio rápido e você vai precisar sempre. Então, é um processo de cura do teu corpo, que você tem 40 anos, velho. Você tem 40 anos que você
fudeu todinho o teu corpo, ele tá todo torto, e você tem que botar ele em ordem. Depois que você botou ele em ordem, acabou. Não tem um caminho de volta, só você cagar tudo no tratamento. E tem gente de que vai novo. conseguir isso em 30 dias, em 60, em 6 30 meses. dias. Você, quanto tempo? Menos que 30 dias você uns 30 conseguiu dias resolver. eu já consegui Conseguiu muito sentir. resultado, conseguiu sentir. Entendeu? Comigo foi coisa de uns 10, 15 dias. Esqueci de falar, minhas unhas cresceram muito rápido. Pra mim já Verdade. foi. Sim. Tudo, Pra mim já pele, foi cabelo. diferente, porque como eu tava muito mal, eu fui pro buraco. Então, a Paty falou, você vai começar a sentir a melhora pra cima a partir de agora. Porque eu tava muito no buraco, eu tava muito doente. Então, ela me resgatou. Agora eu tô, beleza, sou um ser humano de novo. Então, agora que eu vou começar... Agora que ela vai ver o resultado da alta performance mesmo. Por quê? Porque até então eu estava ressuscitando um corpinho lotado de antibiótico, cheio de doença. E agora que vai... Começamos agora. Daqui por diante vem o resultado que a gente espera. Né? Em 2020 eu fiz um exame, né, para ver como estavam minhas vitaminas. Amor. O médico parecia aqueles mecânicos que abrem a Brasília. Abre a Brasília velha assim e fala assim, como é que isso aqui está funcionando? Mas ele está funcionando. Como é que chegou aqui? Foram 10 sacos não, como chama? Bolsas de ferro que eu tive que tomar na veia, porque eu estava sem ferro. E o ferro é essencial para ir para o cérebro oxigênio. Eu tinha dificuldade, eu tinha preguiça, eu chamava isso de preguiça, de levantar do sofá e ir para outro cômodo fazer alguma outra coisa, porque era uma canseira. Não tinha oxigênio no cérebro para mandar comando. Louco, né? É louco. E não é louco, é ciência, só que ninguém sabe. Uma visita. Opa! E aí, boneca? Os gatos me amam. Eu sabia né? que ia rolar isso em algum momento. Em algum momento ela É o ia primeiro vir episódio que visitar. ela pinta? É o primeiro, né? Olá, gente. Essa daqui é a Lori, tá bom? Veio batizar, tá Veio bom, aqui tá dar um rolê com a bom. gente. Dá um oi. Dá um oi. Pronto, agora pode descer. Agora vaza. Vem cá. Dá um oi, Diz agora que o vaza. gato se aproxima de gente que tá com energia ruim, hein, Paty? É, Paty, ó. Você não sabe da química do gato. Você não sabe, né? Você não sabe da química do gato. Vou te dizer a real que é a química do gato. Tá zicado, hein? Tá, meu amorzinho. Tá Senta, zicado, senta. ela quer carinho. Então, você está dizendo que pessoas com 15 dias, até, dependendo do Depende nível... da situação que a pessoa Em 30 está. dias ela já vai sentir... Tem gente que em uma semana sente um Já efeito sente. muito master. Depende de como está esse corpo, porque primeiro é natural, é o processo natural. Primeiro você cura e depois você transborda. E a gente precisa suplementar pro resto da vida? Não, você precisa comer bem pro resto da vida. Entendi, o suplemento é para... O suplemento é para te tirar. Só que o que Você é acontece? vegetariana? Sou. Ah, tá. Então, o que acontece? Dentro do processo, e todo mundo fica, porque quem não come carne tem deficiência de não sei quem. Eu falei, beleza, eu tomo uma cápsula e fechou. Acabou. Aham. Acabou, não preciso comer bichinhos. E assim, a questão... Mas eu vou, às vezes, no japonês, quando eu vejo, assim, eu tô muito aérea, Aérea. eu falo, B12, é hora de né? começar... É hora de eu começar a pegar um peixinho. É a carne mesmo, porque a B12 é o suplemento. É a carne mesmo. A vibração do animal, ele te aterra. É, eu teve uma vez que eu e a Mika, a gente experimentou ser vegetariano por um tempo. A gente ficou passando uns 3 meses. anos, baby. Não, mas eu... Um tempo foi ótimo. Mas Foi não- bom. Não, Um bom é tempo. isso. Não, mas assim, pra mim, a gente ficou 3 meses, né? Eu fiquei 3 meses só. E aí, cara, foi ficando apático. É falta de Eu suplementação. fiquei 2 anos. E aí eu fui, ó, só... Aí um dia eu lembro, cara, a Mika foi tomar banho. E eu tava, assim, cansado de me sentir daquele jeito. Aí algo me falou assim, Marcos, carne. Eu saí, Algo foi ótimo. eu saí de casa, eu peguei o carro, andei 3 quarteirão pra cima, parei num bar de espetinho. Nossa. Arrebentei de comer espeto, voltei outra pessoa pra casa, cara. Coisa doida, né? A gente tem que saber se Agora alimentar sou eu. da forma correta. Essa é a questão. Porque, assim, a cultura brasileira, como vieram todos os países possíveis e imaginários, a gente fez uma mistura muito grande, não nutricional. Então, aquele Sim, papo de total. arroz, feijão e bife e batata é Não, nutrição, nada a ver. cara, isso é da época das cavernas. Gente, vamos balancear isso daí. E o nosso solo, infelizmente, aqui no Brasil, é um lugar onde que mais se usa pesticida na agronomia. Gente, a gente perfura nosso intestino. Todos nós, infelizmente, a gente precisa olhar para isso, não tem nem o que dizer. Começa tudo, é um ciclo. Corpo, mente, é uma engrenagem. A gente está aqui na terceira dimensão, gente. Não adianta tratar só da cabeça. Quantos infoprodutores que falam...
Ah, mas eu faço terapia. Ah, mas eu faço não sei o quê. Tudo bem, meu amor, mas seu corpo, você está em terceira dimensão. Matéria, querido. Não Sim. tem como fazer. Não uma tem coisa como só. fazer. É junto, tudo junto. E aí a gente vê aquele pessoal estressado, louco da carochinha, atacando os outros, fazendo aquele papel, aquela cena linda na câmera e por trás está deprimido, jogado no sofá. Não tem cabeça para ter criatividade. Não tem procrastina para um caralho. Por quê? Porque não tem foco, não sabe nem onde quer chegar, não tem cabeça para isso. Mas ele também não sabe se tratar. Então, tem que olhar para isso. Paty, deixa eu perguntar, fazer uma pergunta aqui de curiosidade mesmo, assim. Como é que é a tua rotina? Vamos lá. Acordo, dou 3. Né? É mais ou menos isso. Faz um alongamento. Dentro do processo, né? Eu vou falar de uma forma que não crie tantas polêmicas, né? Tá bom. Mas Eu existe. Acho que não, acho que você pode Eu acho que eu mudar posso as falar, né? polêmicas, Tá. Então vamos lá. Eu faço uma rotina do sono igual o Cristiano Ronaldo. O que é essa rotina? Como assim, né? Que porra é essa? Tem um pesquisador muito serião, assim, de verdade, que ele, ele desenvolveu uma tecnologia do sono de acordo com a necessidade de suprir o que a gente precisa, porque a gente precisa dormir, não tem como. A gente precisa dormir para a gente fazer o processo de desintoxicação, inclusive, no corpo. Tanto é que quem come demais à noite tem pesadelo. Por quê? Porque o corpo ligado com a mente fica muito perturbado e no dia seguinte está estragado. Então, existe todo um processo de desintoxicação à noite. E... Ela tá na A próxima... câmera. Calma aí, gente. Deixa eu botar ela pra lá. Pode continuar falando. Tá. Então, dentro desse processo, eu tenho uma tomada de sono que é assim, né? Eu durmo 3 a 5 horas e depois eu tiro um cochilo no meio da tarde. 2 cochilos no meio da tarde. Para quê? Para recarregar. Cristiano... Sono polifásico. Exatamente. E o que isso faz, né? Gente, meus exames são tinindo, perfeito. E assim, colocaram dentro... o ciclo circadiano, né? Aquilo... Você tem que dormir 8 horas por dia. Os melhores, as saúdes mais incríveis que eu pego dentro de atendimento e pessoas com maiores performances são aquelas que eles dormem pouco, não por ansiedade ou por insônia, que eles fracionam. Entendeu? E esse fracionar é extremamente importante. Então, começa por aí, o sono. Então, o meu horário é diferente do que Uma das das outras épocas, pessoas. inclusive, que eu tive... Que eu tava me sentindo melhor, assim, com humor bom, foi a época do 505. Que eu dormia bem assim, era bem nessa pegada, assim, eu devia dormir umas 4, 5 horas por noite. Cochilo depois do almoço, acabou. Exatamente isso. Ou às vezes um cochilinho antes do almoço, tipo umas 10 e umas 3, acabou. E aí entra a medicina oriental nisso. O nosso pulmão, ele tem um horário de melhor trabalho. O nosso fígado, 3 horas da manhã. Quem acorda 3 horas da manhã? Fígado estourado. Quem acorda propositalmente Por que você 4 apontou para mim? horas? Eu não entendi. Vamos começar a tretar. Gente, despertar com os pulmões 4 horas da manhã, 5 horas da manhã já está na atividade, tem mais saúde. Por isso que você tinha mais disposição, porque você despertava com o sol, vamos dizer assim. E nós somos ânima e ânimos. Nós somos yin e yang, lua e sol. E a gente tem que aproveitar a noite, a gente tem que aproveitar o dia. Não, eu lembro que o processo de acordar era mais gostoso, inclusive, porque eu acordava de noite ainda. Eu acordava no finalzinho da noite. Então, combina mais com a energia do corpo. Quando você acorda, você tá meio sonolento, você tá meio assim e tal. Mas e vem tava cá. super alinhado ali. Depois o sol ia nascendo e eu ia nascendo meio que Mas junto, isso é assim. para todo mundo, porque se eu não durmo minimamente 7 horas na noite e o meu ideal são 8, tá? 8 horas para mim é o redondinho. Mais do que 8 eu fico estragada. 7 passa, menos do que 7 eu passo o dia com sono, pescando, cansada. Eu não funciono. E essa coisa de acordar de noite é péssimo para mim. O meu horário lindão é tipo 7, 7h30 da manhã, de manhã cedo, mas não de madrugada. Como que é isso? É igual para todo mundo? Agora vamos lá, né, meu amor? Eu tomo Você tem Rivotril muito e ânimo. durmo numa tacada só. Eu durmo numa tacada só, assim, ó. Acordo... Brincadeira, Excelente. Paty. Você tem uma estrutura muito ânimos, masculino, né? Então, é muito sol. Não aproveita tanto a noite.
E seria ideal para você conseguir aproveitar a noite e ter essa, que é mais ânima, para ter esse equilíbrio, entendeu? E todo o corpo se aguenta, se adapta. Todo o corpo aguenta Pra mim, será uma melhor nova. eu dormir menos, é isso? Uhum. Só que você. Mas aí não é simplesmente. Você pode dormir as suas 7 horas ao dia saudável, 6 horas ao dia saudável. Polifásico também. Só que o que acontece? Você tem filho pequeno. Então, complica tudo. Não, eu já não Eu não tô durmo. falando que Eu isso durmo dá pra fazer pra polifásico todo mundo. à noite. Obrigatoriamente. A minha noite é polifásica. É polifásica, ela tem várias interrupções durante a noite. Que é péssima, porque não é programada. Exato. Não. Entendeu? E você tem a crença de que eu preciso dormir isso. Cara, tudo que você dá uma ordem pro seu corpo é isso. Gente, nós somos infinitamente capazes de termos, conseguirmos todas as curas, de termos tudo que nós quisermos, nós temos todo esse potencial. A diferença é que a gente não aciona e não sabe acionar. Porque você pode ter tudo. Se você sabe, claro, onde você deseja ir. Se você der uma ordem para o seu corpo, eu vou dormir 3 horas seguidas. Corpo, eu vou dormir 3 horas seguidas e eu vou acordar muito bem. Vai ser revigorante o meu sono. Você vai acordar. E você vai acordar antes do despertador. Quero essa Eu mágica. não acredito. Peraí. Tem mágica pra Vamos fazer... dormir agora todo mundo pra ver. Calma. Tô bem dormido, tô bem dormido. Vem que essa pergunta vai ser boa. Tem mágica pra fazer criança dormir a noite toda? Tem. O nosso inconsciente, quando a gente está dormindo, a gente está inconsciente. E você pode falar para a criança, você vai dormir a noite inteirinha, ter um sono reparador e você vai acordar muito bem, feliz, saudável, com seu corpo desintoxicado, Eu vou com as suas gravar isso numa células. fita E vai pra deixar cima a noite inteira. E é isso. Então, aí Meu entra... marido chamaria isso de magia. Exato, mas isso... Mas não importa a nomenclatura. É porque é, né? Tem gente que vai falar, sua louca, você nunca estudou o ciclo circadiano? Eu falei, estudei pra caralho, velho. E aí o que eu vejo? Evidências de uma pessoa que segue lá as suas 8 horinhas e massacra o seu corpo durante o dia inteirinho de trabalho, tá lá morto, eu tenho que trabalhar, parece, sabe, se arrastando. E, cara, ele não produz. Tira um cochilinho. Cara, você volta outro. Outra pessoa. Mas você dormir 10 horas... Gente, você está perdendo metade do teu dia? É isso mesmo? É? Uma Não? vez eu vi um monge falando sobre isso. Ele dormia pouco e também comia pouco. Porque uma das partes do nosso corpo que mais gasta energia é o sistema digestivo. Ele vai consumir. Então, se você cansa comendo, você também precisa se recuperar mais. Então, se você come menos, você vai dormir menos. E aí entra uma pegada fantástica. O nosso corpo é muito inteligente, ele sabe o que ele precisa, né? Então, por exemplo, eu como pratão? Não. Eu como Não porções. podemos dizer mesmo, né, Rafael? Eu Não. como porções diante do que eu preciso comer. Mas, Paty, e num dia normal? A gente estava lá na fogueira. E, tipo, eu fiquei com a galera até 4 horas da manhã, pulei na piscina depois. Foi uma maravilha, dormi pouquíssimo. Dia seguinte, beleza, estamos aí para o que der e vier, tal. E aí entra a questão de... O nosso corpo ele é extremamente inteligente e ele sabe. O problema é que a gente não ouve o nosso corpo. Então, você precisava de vitamina. Você foi comer carne, passou. Você sentiu uma vontade louca. Só que as pessoas confundem em gula as bactérias do nosso corpo que estão pedindo para sobreviverem, as ruins. Então, elas pedem comidas as mais loucas possível. Vou comer pedaço de parede. Já ouviu falar essas Sim, pessoas? sim, sim, Existe uma deficiência nutricional. Uhum. Existe mesmo. É falta de terra, zinco, barro. magnésio. É falta. Grávidas. Por quê? Porque puxa demais vitaminas e minerais. Que louco, No né? estresse. No estresse, a pessoa está estressada, está com o cortisol alto, ele pede carboidrato, porque a glicose baixa. Mas aí vira um ciclo vicioso. Vira uma loucura, porque inflama, porque é isso. Então, a inflamação vem do carboidrato e açúcar de mais... Leite e derivados, que não é leite, é uma mistura de qualquer coisa. Se você olhar na caixinha, você fica horrorizado. E as pessoas tomam aquilo. E o trigo. Sim, glúten. Trigo, cevada, glúten. E ele A inflama. cerveja não pode também. Claro que não. Nem sem álcool. Aliás, o álcool ele causa muita inflamação e deixa a gente mentalmente... Porque o álcool é açúcar puro, né, gente? Sim, sim, Mas, enfim, vindo para essa questão de, poxa, eu quero ter uma melhor produtividade, poxa, eu quero ter uma vida saudável,
O nosso corpo dá indício o tempo todo. A gente não sabe, não tem estudo, não tem a cultura de compreender. Vocês vão me ver comendo... De novo. Vocês vão me ver comendo... o dia que a gente fez aqui, eu comi pizza. Mas eu não comi uma pizza inteira. Eu comi um pedaço de pizza. E, óbvio, eu senti aquela fisgada na minha cabeça por conta do glúten. Eu senti, mas eu sabia que era por conta do glúten. Automaticamente, eu, a partir daquele momento, não como mais e vou fazer o meu processo de desintoxicação. No dia seguinte, eu vou comer. Entendeu? O problema é que quando a gente inventa de comer pizza, parece que a gente fica inteira, uns né? 15 dias comendo pizza, assim, a cada... Não é? Parece que abre uma porteira e você... Né? Total, fechou. E aí, dentro da minha rotina, aí entra isso, uma alimentação saudável, equilibrada. Paty, você não escorrega, não come uma besteirinha? Quando eu como, eu sei como corrigir, porque eu sou um ser humano. Aliás, eu tenho um traço de caráter oral. O que eu gosto é de comer de verdade. Tipo, ufa. E a suplementação direitinha. E aí eu tenho uma rotina. E aí é que pega. Por que as pessoas se perdem? Eu tenho, logo cedo, a primeira coisa que eu faço chama Diário da Gratidão. E antes de dormir também. Então, eu acordo, naqueles horários mais inusitados que você imagina, todo mundo da casa dormindo, e eu vou escrever tudo o que eu quero para o meu futuro, eu escrevo presencial. Sim, legal. Ali, naquele tempo presente. E Gratidão pelo que vai rolar. E o que está rolando, o que vai rolar, pela minha saúde, por tudo que eu preciso. Blá, 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 blá. E aí, depois, logo em seguida, eu vou lá e escrevo tudo que eu tenho que fazer no dia. Porque isso te dá uma conexão muito grande. E vem... E as ideias, óbvio, porque né, a pessoa não para de pensar. E aí vem... Então, eu tenho 3 listinhas do que eu tenho que fazer no dia, da meu caderno da gratidão e da minha rotina diária, do que... Enfim, a longo prazo, o que dá para encaixar no hoje... E assim vai. Dentro desse processo, no meio do caminho, aí eu dou o cochilo também. Entendeu? Eu cozinho para os meus filhos. Meus filhos aprenderam. Os meus filhos aprenderam a cozinhar. Então, se eu não estou cozinhando, o meu filho de 16 cozinha, a minha de 11 cozinha, a do meio não curte muito não, ela é mais artista. E então a gente divide isso em casa, né? Legal. E agora que eu vou ter uma pessoa ajudando diariamente, que eu estou mudando de casa em casa, mas eu tinha só faxineira. Por quê? Porque a educação dos filhos entra dentro dessa pegada também, que é dar tempo de fazer tudo, inclusive parar para almoçar com os meus filhos. E coisa que muita mãe fica louca infoprodutora, porque perde a vida e vê os filhos crescerem e já era. Eu queria te... O que você pode falar, né? Vou te dar essa. Tá, obrigada. Eu ia falar dessa coisa do tempo, né? E como isso é uma crença e é costume. As pessoas se acostumam a não ter tempo e se acostumam a não se cuidar. E aí, quando você vê, sua vida está inteira atropelada. No começo da pandemia, a Mia estava com 6 anos, começando fase de alfabetização. E a Mia, que a gente tem uma... está desconfiando que ela tem TDAH ou alguma coisa do tipo, ela não conseguiu se adaptar ao online de forma alguma. Então, ela assistia e ela ficava ansiosa e ela não conseguia entender nada. E aí eu tive que conversar com a escola e falar, olha, não tem como, a minha filha não tem menor condição de assistir as aulas online. Então, eu tive que mudar completamente a minha rotina. Marcos também mudou a rotina dele. A gente trabalhava durante o dia todo e, de repente, a gente não tinha mais o dia todo. A gente tinha metade do dia. Você pensa, você tem uma rotina de trabalho e, do nada, você passa a ter metade, literalmente metade das horas que você tinha para trabalhar. Então, eu passei a assistir as aulas dela e aí eu assistia, entendia e eu ia dar aula para ela depois. Então, metade do meu dia era por conta de alfabetizar a Mia e foi assim por um ano todo. E aí, quando você fala assim, cara, você vai perder metade da sua hora, porque você vai estar dedicado aos seus filhos, à educação dos filhos, à casa, a você e qualquer outra coisa, a grande maioria das pessoas piram. Eu acho que se você falasse hoje para mim, eu ia falar, é impossível. Só que hoje eu já tive uma experiência prévia e eu sei que é possível. Porque quando você tem uma organização no seu dia e você é mais intencional e você tem tempo para se cuidar, a sua produtividade no trabalho é muito maior. Você fica muito mais rápido, muito mais criativo e você dá conta das coisas. Então, não me assusta a Paty falar.
eu dou conta de tudo, ainda tenho tempo para fazer isso e Sair aquilo. com os amigos, pegar Porque o carro e existe dirigir até... priorização do que você está fazendo e existe você se colocar em primeiro lugar. E eu sinto um impacto gigante, mas gigante, no quanto que eu consigo na qualidade e na rapidez do meu trabalho quando eu me cuido e quando eu não me cuido. E me cuidar é treinar, meditar, fazer aquarela, cozinhar, ficar com as crianças, tudo isso é me nutrir. E a hora que eu abro a janela do trabalho, eu trabalho com muito mais qualidade e muito mais rápido do que quando eu não estou fazendo isso. Quando eu não faço, quando eu já entro, acordei, abri o celular, já fui para o WhatsApp, já comecei a trabalhar, acabou o meu dia todo, foi para o saco. E aí eu paro na frente do computador, eu fico lá, ó, fritando, a coisa não vem, demora, é arrastado. Deixa eu falar de uma coisa sobre isso. Eu acho que eu concordo muito com isso que a Mika falou. Só para complementar e depois eu vou transicionar para a pergunta que eu quero fazer. Recentemente comecei a pesquisar sobre a coisa de TDAH também e tal. E aí eu comecei a perceber em mim essa necessidade de distração, essa necessidade de ter... Como se fosse uma necessidade de ter prazer, né? Uma necessidade de ter prazer. E eu percebia que os meus dias menos produtivos, eles não tinham nenhum prazer, apesar deles serem cheios de prazer, entre aspas, saca? Então, o dia que eu não fiz nada, ou que eu fiz menos do que eu deveria, e que eu fiquei procrastinando e fazendo bobeira, não sei o que lá, ele tem um gosto amargo, né, no final, e eu não fiz nada. E aí eu comecei a ressignificar isso, e aí eu dei um twist no Pomodoro, que é uma coisa que eu já conhecia já há muito tempo. Fantástico, né? da pré-história e funciona. Exato, e que era aquela, para quem não sabe, a técnica de Pomodoro é você trabalhar durante 25 minutos e descansar 5 minutos. Só que isso nunca fez muito sentido para mim. Toda vez que eu fazia isso, o que acontecia? Eu trabalhava os 25 minutos mais ou menos, aí, sei lá, dava meus 5 minutos, aí eu não sabia o que fazer. Eu vou descansar. O que é descansar? Aí, sei lá, aí você vai fazer alguma coisa qualquer. E às vezes essa coisa qualquer envolve o celular, e às vezes essa coisa qualquer no celular demora muito mais tempo. Quando você vai ver, você passou do tempo. Aí você volta para os seus 25 minutos, que agora tem que ser mais do que 25, porque você passou dos seus 5 que você tinha para você descansar. E aí vira Você está atrasado. E aí você está atrasado, e aí vira uma loucura. E eu comecei a ressignificar essa coisa, e deu muito certo para mim, tem dado muito certo para mim, que é assim, cara, eu vou trabalhar meus 25 minutos focadaço. E eu ganho 5 minutos para eu fazer uma coisa legal. Como um bônus, bem... Isso. E aí eu planejo os meus 5 minutos. Olha que doideira. Eu planejo meus 5 minutos e eu falo, cara, vou ouvir uma música. Então, massa, eu tô trabalhando aqui, meus 25 minutos, aí meus 5 minutos eu deito na grama, assim, boto uma música pra tocar e fico ali deitado. Aí depois eu volto, trabalho mais um pouquinho. Aí agora eu tenho 5 minutos, eu vou brincar com o Bento. Aí eu vou lá e brinco 5 minutos com o Bento. Aí 25. E aí isso fez com que tudo no final do dia eu sinto que o dia foi bom. Olha que coisa doida, cara. Que é a recompensa que você Que queria. é a recompensa. E eu fiz as coisas todas. Antes. Então, eu sinto que é engraçado, assim, que o lance da produtividade, ela tem uma coisa alquímica, assim, saca? De que para você ser produtivo não é só técnica e etc. É um certo... É prazer, saca? É tesão no final das Todos contas. precisam de prazer. Todos nós precisamos de prazer. Senão a gente morre, definha. Sim. E começa a vir todos os problemas. E as pessoas têm aquela crença de que eu vou trabalhar 8 horas seguidas. Não, cara. Vai chegar na 3ª hora, você tá ferrado. Então, a pergunta que eu ia te fazer é, o que é produtividade para você? Se tivesse que definir assim, rapidamente. Produtividade, para mim, cara, é você conseguir fazer o que deve ser feito como um adulto faz, sem colocar o mimimi na frente, porque a gente fica naquela posição fetal, né? Do tipo, não consegui, e desiste. E você conseguir consistência, persistência naquilo, até você chegar num objetivo. Você chegando no objetivo daquela lista que você tem, isso é produtividade, mas com prazer. Porque senão você morre no rolê, no final, que é o que a maioria acontece. É impossível. Quando eu não coloco, eu ia falar que para mim é o contrário. Eu não trabalho para depois ter um momento de prazer. Eu percebi que eu funciono inverso. Eu primeiro preciso ter o prazer para encher o meu potinho e eu sentir que, ok, eu já fiz algo por mim. Então, eu estou bem. Quando eu sentir que o meu potinho está cheio, eu já fiz algo por mim, aí eu vou para o trabalho feliz, cheia, e aí eu consigo focar. Se eu vou direto para o trabalho, eu vou assim, triste. Tipo, cara, eu não consegui ter a minha manhã e eu sou uma fracassada e eu não estou me priorizando, e aí tudo é mais demorado, tudo é mais sofrido. Então, eu preciso do prazer antes. E olha que louco, quando eu tenho esse prazer antes, para mim, esse tempo para mim, durante a semana, que eu encho o meu potinho... Agora ela resolveu tocar piano, a gata.
Ela é multifuncional, gente. Ela tá numa produtividade total. Ela tá no rolê dela. Então, olha que louco, quando eu percebo que eu tenho esse momento pra mim, pela manhã, que é meu mesmo, não é pra família, não é pro casamento, não é pros filhos, eu performo melhor no trabalho e eu tenho mais disposição pros filhos, pro trabalho, pra ficar ali pra eles, porque eu já tô com o meu potinho cheio. Então, é o inverso, eu produzo melhor, e eu tenho uma relação melhor com o casamento e com os filhos quando eu abro uma janela grande para mim diária. E isso é hormonal, inclusive. Né? E olha que incrível, isso é hormonal, inclusive. Fala Porque mais. Tá tudo interligado. Você sim. produz. Você tá produzindo hormônio. Você está produzindo hormônio pelo manipulando sua prazer. produção hormonal. Pelo prazer, você está tendo o prazer de fazer as coisas para você, de se cuidar, porque tudo tem que ter equilíbrio. E aí é onde todo mundo se ferra. Quer trabalhar, eu não produzo, eu não consigo. Mas, cara, o que você está fazendo para você? Eu viajo 4 vezes ao ano. Sábado eu vou estar fazendo um mergulho em Paraty. Ai, que legal. Demais, Que né? legal. Então, Legal pra assim, caralho. gente, e a gente precisa entender esse equilíbrio. Não é que você vai ganhar milhões trabalhando feito um louco condenado. E isso não significa que eu não trabalho. Eu trabalho para um caralho, mas eu tenho prazer no meio do processo e vocês também. Uma coisa que a gente... E você tem um pouco a ver com isso. Eu acho que... O que mais tem a ver com isso foi o palco com plaquinhas na trilha. Nossa. Eu e a Mica, a gente começou a remapear a nossa persona. A gente começou a refazer e ser um pouquinho mais atento, assim, aqui a nossa persona. E uma das coisas que a gente percebeu, olhando para você, olhando para o pessoal da trilha, que foi para aquele encontro da fogueira, olhando para o palco, é que todos os nossos melhores alunos e mentorados, etc., eles são apaixonados pelo que eles fazem, saca? Isso é outra constante, além da coisa da confiança, da fé, daquela coisa assim, tem esse tesão. Que nem, porra, o Edu estava sentado no seu lugar agora há pouco. Mas você vê, o olho dele brilha falando do negócio. Fala, você também é a mesma coisa, você não consegue parar de falar do negócio Não, assim. se me deixar A 24 Rafa horas. aqui outro dia, a mesma A coisa. Rafa é impressionante. Todo mundo que tem isso cresce, é uma coisa muito doida. Assim, Não, cara. e foi uma conversa real que a gente teve. A gente estava atrás de vocês, tem um monte de post-it ali no vidro. A gente estava fazendo exatamente esse exercício de mapear a nossa persona. E aí, em algum momento, a gente estava lá, dores, dificuldades, sentimentos da persona, né, para criar o lançamento. Porque a nossa persona já tentou muito e ela não conseguiu e ela está pensando em desistir. Quando a gente escreveu isso, na hora a gente... Pera, não é a nossa persona. A nossa persona, se a gente olhar para todo não desiste mundo da nunca, fogueira, né? Ela nunca vai desistir. ela nunca pensou em desistir. Eu não e a gente pensei em falou de desistir. você. A gente falou de você, a gente falou da Rafa, a gente começou a pegar a galera da fogueira e da trilha que tem mais destaque, e a gente falou, o que essa galera tem em comum? Essa galera tem em comum que eles são muito apaixonados pelo que eles fazem, mas muito, assim, de você olhar e eles não conseguem se controlar. E a gente falou, lembra da Paty no encontro? Ela começou a pegar todo mundo e ler todo mundo. Foi muito bom. E aí você pega a Rafa Molaz e a Rafa tá lá, de repente tá todo mundo vendendo milhas. Tem uma coisa de uma paixão, de um fogo muito grande, é um prazer gente, né? muito grande pelo que não, faz. E contagia o cliente. Com certeza. Isso flui pro conteúdo. O conteúdo ele fica com um sabor mais gostoso, assim, saca? É muito Com doido certeza. isso, cara. Sabe uma coisa que eu percebi esses dias? A gente fala muito de protagonismo e vitimismo. E tem uma parte que é visível aos olhos, tem uma parte que parece que é meio escondidinha. O fim do meu dia em que eu gozava, que eu me sentia plenamente feliz, era o dia em que eu intencionei tudo que eu ia fazer. E quando alguma coisa dava errado, aí é nesse momento que as pessoas se deixam cair, né? Porque aí deu errado, aí ela fala, ai, deu errado. Um micropensamento que faz ela culpar alguma outra coisa que ela nem sabe o que é. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim, sim, sim. É um vitimismo disfarçadinho. E aí eu percebi uma coisa. A nossa interpretação da realidade faz muita diferença. Que nem, eu percebi em mim um vício de achar que de estar sempre com pressa. Eu sempre estou atrasado. Eu sempre estou assim, ó. Ai, meu Deus, sei o que lá. E aí, quando eu ia fazer alguma coisa para mim, eu fazia rápido, porque eu sempre estava com pressa. Quer dizer, quando eu estava fazendo isso, eu estava pensando naquilo. Aí, quando eu ia fazer aquilo, eu já estava pensando na outra coisa. Eu nunca estava
presente. E aí, a impressão que eu tenho é que quando eu intenciono mesmo, é que eu, de fato, consigo ser feliz, sabe? Não, Tempo presente. eu caí, mas tá, o que eu vou fazer agora? Não dá tempo de. Não espera a mamãe e o papai pegar, né? Porque isso é uma resposta ao nosso inconsciente infantil. Total. Que ainda quer que um salvador venha da mão para nós. Exatamente. Né? Exatamente. E esse lado infantil nosso é que morre no rolê. Porque Sim. isso é viciante. Você quer que o outro resolva um problema que é seu. Vós sois deuses. Você é capaz de fazer tudo, conseguir tudo, fazer tudo. E não vai ter ninguém que vai conseguir fazer o que você faz dentro da tua empresa ou em qualquer outro lugar. Você pode, óbvio, né? Você tem que dar funções para as pessoas, senão você vai morrer no rolê, né? Mas, assim, a questão é, o vitimismo infantil, a gente traz e a gente tem que tratar a nossa criança. Porque é normal. Ah, não deu errado, eu vou culpar alguém. Se a gente compreender que nós somos 100% responsáveis pela nossa realidade, eu estar aqui no podcast, foi literalmente quando eu vi o podcast do Rafa, eu falei assim, porra, gostei. Eu quero. E não deu 2 semanas, o Marcos me chamou. E aí eu te falo, eu criei essa realidade de trocentos mentorados, eu cheguei e falei, e eu acionei, e eu vou dar o meu melhor. Tá e passar a mensagem. Você se põe disponível. Mas o que você falou que é chave? Criança é passado. Presente é presente. E você consegue criar o seu futuro se você estiver presente. Então, quando a gente é intencional e está fazendo aquilo, naquele momento, produzindo um conteúdo, fazendo uma live. Ontem eu fiz uma live com os meninos, eu fiquei 1 hora e pouco falando. Eu falei assim, acabou? E foi incrível, aquilo fez uma enxurrada de gente, porque eu estava ali, no tempo presente. E aí a gente consegue fazer o nosso futuro. Criança pensa no que? Ou ele está pensando só no futuro, ou ele está pensando só no passado. E nós adultos, no que poderia ser. Não, cara, caiu. Não espera a tua mamãe e teu papai te pegar. Ou o símbolo da mamãe e do papai. Ai, tadinho, ai, levanta, agora segue. Não, vai lá, levanta, caiu, beleza, faz parte. Você criou cair também. Levanta, é alguma fragilidade tua, vambora. E aí faz a enorme diferença. Sabe que às vezes a boa parte da nossa insatisfação com a nossa própria produtividade tem a ver porque a gente nem sabia qual era a nossa expectativa no começo do dia. Total. E aí, se eu deixo essa expectativa solta, a nossa mente tem a tendência de dimensionar a coisa muito maior do que ela é. Então, é uma interpretação distorcida da realidade, porque eu não intencionalmente defini, o que eu quero hoje? Eu quero isso. Não, e a gente tem sempre a expectativa de que as coisas vão ser melhores do que elas são. Então, se você igual começa... criança, né? Exato. Se você começa o dia sem essa visão macro, você só pensa, hoje é só pra cima, velho. Hoje é só estouro, só vitória. Que vitória? Que estouro? Do quê? Que vai ser? Não parece a criança que não sabia o que ia acontecer no dia dela? Então ela acordava, tinha alguém para falar, vai para lá, vai para cá. Então a gente precisa aprender o que a gente quer para o nosso dia. Nossa, você vai ser levado. Você não vai ser levado. Cara, a hora que você acorda, para mim é isso. Se eu acordo, peguei o celular e eu tenho que estar muito presente, porque o meu natural é esse. Esse bichinho me suga. E aí, eu abri o Instagram, abri o WhatsApp, acabou o meu dia. Eu comecei o meu dia na demanda dos outros. Tem que responder isso, tem que responder. Quando eu vi, não dá mais tempo de ir na academia. Não meditei. Não sei o que. 2 da tarde. Acabou o dia. Morreu. É tipo assim, se você não tem uma estratégia, você é parte da estratégia de alguém. Fechou. Se você não tem uma agenda, a criança, você virou a agenda de alguém. O clichê e é real. E é real, igual criança, né? Se a mãe e o pai têm que mandar fazer, aí ele faz. Se não mandar, não faço. Ou, bora crescer, né? Muito louco. Paty, só pra gente já encaminhar pro final, que tem uma última pergunta pra te fazer, bem prática, assim, pra galera que tá ouvindo. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, toca o sininho pra vocês pegarem os próximos episódios. Se você tá no Spotify, dá aquela estrelinha marota pra mais pessoas terem acesso a essa riqueza de conhecimento, né? Então, Paty, última pergunta pra você. Eu sei que você teve um ano muito bom hoje no seu negócio, né? Sucesso. Melhor de todos. Melhor de todos, melhor ano que você já teve. Melhor ano que eu já tive de negócio e pessoal. Vida, que bom.
Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. E não é coincidência. Não é Delícia, coincidência. né? Não existe. Não é coincidência. Não existe. Delícia. Conheço pessoas maravilhosas. E aí você falou que no começo você teve uns perrengues, não foi tão fácil assim de encaixar. Dá umas dicas pra galera que tá assistindo do que te ajudou a fazer essa virada. O que ajudou é assim... Gente, não tem nem o que dizer. Nós vamos nos sobrecarregando, né? E dentro desse processo da gente se sobrecarregar, a gente não consegue seguir sozinha. Isso é fato. Por mais que eu fale, eu consigo fazer várias coisas, existem pessoas me ajudando. Então, por exemplo, eu estou lá na fogueira, ou quando eu estava na trilha, eu pedia socorro. O Rafa, quando eu estava lá no meu ápice, gente, cresci a empresa absurdamente. E aí, o que eu faço? E o Rafa, treinar. Vamos embora. Olha que problema ruim que você tem. Vamos treinar pessoas para te colocar no lugar. E eu precisava dessas pessoas. Mas isso não acontece de verdade. Quando todas as mulheres são muito abarrotadas de coisas para fazer. Sim. Por mais que eu falei aqui, porra, eu sou produtiva pra caramba. Mas, cara, se eu não tivesse pessoas que me orientassem a fazer o que eu devo fazer e ser, né? Eu não conseguiria. Então aí entrou, eu já passei por mentoria, já passei por 2 ciclos de mentoria. Não vem ao caso quem, o quê, por quê, mas e paguei muito caro por isso. Mas Depois não você me conta respondia. Mas não me respondia, inclusive em questão de valores, eu paguei em 1 ano o dobro do que eu pagava para vocês. E não me respondia o que eu precisava. E eu não sabia nem como chegar para perguntar. Então, era uma via de... E toda aquela rotina, pegava. E ok. E eu tentando desde muito tempo. E aí, eu conheci a trilha. E eu falei assim... E foi muito interessante, que é uma coisa muito curiosa. Eu conheci a trilha porque uma mentorada, né, a Cami, a teacher Cami, fez o mesmo tipo de mentoria comigo no passado. A gente se conheceu lá. E aí ela falou, Mica e Marcos. Cara, conhece esses caras, eles estão vendendo um produto agora, só conhece o produto deles. Aí eu comprei Stories 300 que legal. e de produtividade, eu peguei o combo e eu apliquei. Aí eu falei, porra, velho, não sabia nem fazer conteúdo. Eu saía falando que nem a metralhadora. Que merda é essa, cara? Essa mina tem uma coisa pra me falar de útil, né? Ainda bem que comprou curso da Mica, não meu, né, velho? Mas era afinidade, né? Enfim. E aí, eu nem te conhecia, eu conhecia você pela Mica. E aí eu fui, e na hora que abriu a trilha, eu falei assim, cara, eu espero, eu ficava contando, carai, quanto que custa isso? A minha empresa ainda não tinha dado um boom, né? Quanto que custa, tal, não sei o quê. E eu falei assim, não, mas não importa, independente de, dá. Porque eu quero. Se eu quero, eu consigo. Fuck. E aí eu entrei na trilha. E foi um espetáculo. Porque, primeiro que o conteúdo que tem dentro da trilha, eu descobri no meu primeiro lançamento que eu falei, porra, eu não sei lançar. Falei, mano, agora eu descobri, eu não sabia lançar, por isso que não dava certo. Ah, que interessante. Então, eu aprendi a lançar com os cursos que tem dentro da trilha. E aí eu perguntei, eu acho que eu perguntei 2, 3 vezes, dentro do suporte, né? Porque todo mundo da trilha tem os mentores lá dentro, além de vocês, mentores. E eu tirei 2, 3 dúvidas. E aí eu consegui lançar melhor. Aí eu lancei melhor. Aí eu falei, porra, meu problema era copy? Sério? Ou seja, eu não sabia lançar, eu não sabia fazer copy, eu não sabia fazer conteúdo, eu não sabia fazer nada. E eu tinha vários cursos, mentorias, e eu descobri dentro da trilha que eu não sabia. Acho que essa é a maior dor, né, Paty e Rafa? A gente vê muito isso na galera da trilha, que é o não saber o que não sabe. Que é que a gente estava falando no Papo com o Du, né? De que a gente é muito ruim em fazer uma autoanamnese, né? Para a maior parte das coisas. A gente é muito ruim. E aí você fica batendo na trave e não consegue escalar e não consegue decolar o seu negócio. E não é por falta de esforço, não é porque é fraco, porque não tem habilidade, falta de inteligência. Só porque não vê. É porque não consegue saber aonde colocar energia e aonde não colocar, porque não está vendo. Sim, e para mim era muito cômodo a questão de... o meu negócio particular dava muito certo. Dar aulas no presencial dava muito certo, então para mim também estava cômodo essa situação de ser mais ou menos. E aí chegou num ponto que eu falei, eu não aguento mais, porque não tem mais, literalmente, tempo e espaço para eu pôr tanta gente para eu
ensinar. E foi muito interessante, um treco bem curioso, que eu fiz uma constelação familiar. Ah, e aí? Para eu saber como que eu ia prosseguir, porque agora eu falei, esse ano eu vou estourar no Norte em lançamento e vou trazer toda essa turma do presencial pro online. E aí eu fiz uma constelação e aí eu coloquei a Mica, porque já tinha sido indicado, coloquei outro, que engraçado. demais, né? Aí eu coloquei loucura. outro mentor que tinha me indicado também e o mentor que eu estava no momento. E foi muito interessante, que quem conhece constelação vai entender o que eu falei. Quem não conhece vai falar, muito louca essa mina, né? Eu também tô um pouco me ferrando, o que você acha? Mas o importante é o que aconteceu. Entende? Adoro. É sobre isso. É sobre isso. Exato. Esse é o insight não falado que o pessoal precisa se você pegar. pegou, pegou. Esse é o insight. E aí, cara, quando eu montei ali a constelação, os meus produtos, que eu já existiam, para eu colocar mesmo, para fuder mesmo, de vender, cara, os meus produtos ficavam ali agarrados a mim, o meu público amava os meus produtos, e quando eu te vi, eu falei, a menina que me representava, porque não foi em papel nada Sim. disso, tem os representantes Aham. pessoais, ela olhou assim, ela falou, eu quero. Eita. Aí eu falando assim, mas peraí, isso daí não é uma atitude de Patrícia, né? Patrícia pensa em tudo que vai acontecer. Ela falou assim, não, eu quero isso aqui para mim. Os meus produtos olharam para Mica e falaram assim, a gente também quer. Pegou assim pelo braço, trouxe e tipo assim, todo mundo se abraçou e falou assim, cara, é isso. Aí eu falei, terminamos aqui a constelação, é isso? Tipo, olha pra lá. Aí eu falava Ainda assim... bem que não era um voodoo, né, amiga? Pensou? E eu nunca falei com a Mica. Não, e ela nunca. Eu fui conhecer a Paty de verdade, da gente sentar e conversar, na fogueira. De verdade. Na verdade, assim, que eu da te gente puxei, sentar, né? que Eu ela falei me assim, ó, puxou. senta aqui, por favor, que eu quero te Gente, ajudar. é E você muito não quer ser engraçado. ajudada? Então Ela faz me favor, puxou, ela porra, falou senta assim, aí. Vem. Aí eu fui e assim, Quem é você? tá. Quem é fala. esse ser humano, esse pigmeu de 1,49 m? O que essa mulher tem que falar? É engraçado porque é a segunda vez que rola isso, né? A galera constelar não, você? Não, a galera me constelar. Lembra Sério? da Juguitel? Não? A Juliana Guitel me viu na ayahuasca. Nossa. A ayahuasca, Muito ela louco. contou isso no palco da trilha, que ela falou que ela tava lá, não sei pra onde eu vou, e não sei o quê, e que aí a ayahuasca falou assim, ó, essa é a Micaela, vai. Tá com dúvida, gente? Vai fazer constelação aí. Não Tá precisa passar famosa pelo na processo. Australia, Vai né? rolar um curso agora de marketing astral. De como é que você Isso. invade o inconsciente das pessoas. Pra você Mas ver, é né, que tá, você não precisa passar Desdobramento por isso, né, cara? meteórico. Remarketing do além. Boa. Remarketing é- Isso dá lançamento, hein? Isso dá lançamento. Gente, eu acho que essa é a deixa pra deixa. gente parar. Paty, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Gente, adorei esse papo. Chegou na ayahuasca, a gente falou, opa, Deu. Agora é hora de parar de brisar. Meus amores, espero que vocês tenham curtido. Sigam a Dona Paty no Instagram dela pra vocês. @Curas Naturais Mulher ou não, @Patrícia Arilha. É isso. Os dois Instagrams. Aí você vai ver como é que funciona esse negócio da pessoa que tem 2 Instagrams, enquanto você tá reclamando de fazer um. Beijo, meus amores. Até mais. Tchau, galera.